Olá, que Deus abençoe a sua vida. No livro de Atos, no capítulo 5, versos de 12 a 16, a palavra de Deus nos diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra, Pai. Te peço que o Senhor edifique os nossos corações, nos ensine a ser igreja, e que em cada ato nosso, que possamos revelar a graça, a misericórdia e o amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que te peço, Senhor Deus. Amém. Vivemos em um tempo onde o termo igreja tomou conotações diversas. Se por um lado abre-se igrejas umas em cima das outras, lotando as cidades de comunidades e grupos religiosos que não edificam nada nem ninguém, num outro lado temos diversas esferas da sociedade que ridicularizam e hostilizam diversos grupos religiosos, incluindo nós cristãos. Neste contexto, é importante diferenciar as igrejas que são relevantes de grupos que não são comunidades autênticas de discípulos de Jesus. Então, como nós podemos identificar uma igreja autêntica? Como nós podemos saber se aquela comunidade é uma comunidade de discípulos de Jesus? Como a nossa igreja pode ser uma igreja relevante? E é aqui que entra a nossa mensagem. Quais são as marcas de uma igreja relevante? E como exemplo de como ser igreja, nada melhor que recorrer à primeira comunidade de cristãos. A história contida na perícope acontece após a narrativa da morte de Ananias e Safira, narrada no início do capítulo 5. Ela é a continuação da narração do crescimento da igreja após Pentecostes, contida nos capítulos 2, 3 e 4. Esse trecho narra como era o procedimento dos cristãos que se reuniam em Jerusalém. Com base nessa narrativa, nós podemos enxergar 3 grandes traços daquela igreja que a tornava relevante e que nós podemos tirar por lição para o nosso tempo sobre o nosso procedimento como igreja. A primeira dessas marcas tem a ver com uma das missões da Igreja de Cristo, que é transformar vidas através do Evangelho de Jesus. Conforme escreve Lucas, nesta igreja ocorria a operação de milagres e prodígios através dos apóstolos. Podemos resumir essa expressão sinais e prodígios em uma só palavra: milagres. É evidente que as pessoas que recebiam aqueles milagres provavam de uma transformação completa de vida, seja pela cura física ou mental, pela quebra de paradigmas religiosos ou pelo espanto sobrenatural. Inúmeras pessoas eram impactadas por essas operações de milagres entre os cristãos. Nos tempos atuais, muitas pessoas precisam de transformação em várias áreas de sua vida e um grande número de pessoas tem provado dessas transformações através do Evangelho. Não uma transformação somente em âmbito físico. São pessoas que viviam nos vícios, marginalizadas pelo pecado, com vidas completamente destruídas, mas que voltam a ter vida pela ação da graça de Deus e provam da vida eterna. E de igual forma, elas também vivenciam uma reinserção na sociedade. Casos como estes, de pessoas mudarem completamente de vida, podem ser considerados verdadeiros milagres. Esta é a missão da igreja hoje. Levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas que precisam de transformação de vida, que precisam de milagres.
Mas é interessante notar que, no capítulo anterior, após a prisão e a posterior soltura de Pedro e João, um grupo de cristãos estava rogando ao Pai por causa de uma iminente perseguição. Num dado momento da sua oração, eles pedem a Deus para que os encham de intrepidez para pregar a palavra, enquanto Ele, Deus, estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. Aqueles cristãos tinham consciência de sua missão e que há nela um trabalho duplo, Deus e eles, mas que ambos os trabalhos tinham origem em Deus. Ele é quem dá as condições para eles trabalharem e Ele é quem opera os milagres. Ou seja, Deus tanto os capacitava a fazer o possível, pregar, quanto realizava por meio dele mesmo o impossível. Milagres. O que quero dizer é que os milagres são presentes na Igreja de Cristo, mas são uma operação de Deus em nós, não uma operação proveniente dos homens ou de alguma propriedade sobrenatural deles. Não é o homem que muda o homem, mas é Deus que muda o homem por meio de Jesus Cristo. E aquela igreja fazia questão de tornar isto evidente. Tudo o que acontecia no meio deles foi realizado por Deus. Esta é a primeira marca de uma igreja relevante. Há milagres na vida de todos da comunidade cristã por meio de Jesus Cristo. E Deus é glorificado pela igreja, que reconhece que esses milagres são frutos da mão do Senhor, não as deles. A segunda marca pode ser percebida nos versos 12 e 13. Aqui Lucas narra sobre o procedimento dos cristãos quanto às suas reuniões. Uma das coisas narradas é que os cristãos se reuniam de comum acordo no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um setor do templo herodiano que era uma espécie de corredor coberto sustentado por colunas, que se acreditava que estava ali desde a construção do templo de Salomão. Os rabinos costumavam ensinar seus discípulos ali. Então presume-se que o Pórtico de Salomão era um lugar público, aberto e de destaque no meio do templo. E este era o lugar onde os cristãos se reuniam, à vista de todos, justamente no lugar que era marcado pelo ato de ensino e discipulado judaico. Os cristãos se reuniam ali de comum acordo. Eles não temiam nem se envergonhavam de ficar ali, apesar de muitos não se reunirem com eles. Uma igreja relevante faz com que seus membros tenham orgulho e coragem de pertencer àquele grupo. Eles sabiam que fazia parte da igreja de Cristo e isso lhes dava coragem para se reunirem à vista de todos num lugar relativamente hostil, que poderia gerar prováveis momentos de tensão entre eles e os mestres judeus que por ali poderiam passar. Assim também é no nosso tempo. Uma igreja relevante é um grupo que inspira a confiança e orgulho dos membros que pertencem àquele grupo. Muitos em nosso tempo tendem a não revelarem que são cristãos ou temem muitas vezes serem abordados no caminho entre as suas casas e a igreja. Isso quando eles não se escondem na igreja para não serem vistos. Por quê? Por vergonha de assumirem a sua fé. Isso pode ser um traço de uma igreja que não é relevante para essas pessoas, pois não as inspiram a se assumirem como parte do corpo. Somos parte do corpo de Cristo, parte do reino. Uma igreja relevante faz com que todos os membros sintam o orgulho e privilégio de fazerem parte do maravilhoso plano salvífico de Deus para a humanidade. Lucas também narra aqui que, apesar de não haver adesão de uma expressiva parte da população, o povo atribuía grande admiração por aquele grupo. Dois pontos são importantes aqui quando olhamos para esse texto a partir do grego. O primeiro deles é a palavra que descreve o povo, que é a palavra laos. No contexto do Novo Testamento, esta palavra passa a ideia de multidão ou povo, genericamente. Enfim, muita gente. A construção da frase mostra que o sujeito que praticava a ação, quem tinha admiração pelos cristãos, não era pouca gente, mas era uma quantidade expressiva dentre o povo, se não ele todo.
O segundo ponto importante é o termo emegalone, que se refere a como o povo se expressava acerca dos cristãos. Essa palavra foi traduzida como grande admiração, o que já tem um peso considerável. Mas o sentido desse verbo megaluno não é de uma admiração somente, mas é de tornar algo grande no discurso, glorificar, algo que seria equivalente à nossa expressão popular encher a boca para falar, falar grandiosamente. Considerando esses dois pontos, nós podemos perceber que todo o povo praticamente enchia a boca, falava grandiosamente dos cristãos. Aquela igreja tinha uma relevância grande no meio daquele povo. Além da coragem nos membros, aquela igreja também inspirava respeito e admiração por parte dos que não se juntavam a eles. E de fato, a igreja que é transformada pelo Evangelho de Cristo, porque age de forma ética e por ter indivíduos genuinamente transformados moral e espiritualmente, conseguem ter a admiração do povo, no sentido semelhante à igreja descrita no texto. Ouvi muitos antigos da idade de serem meus avós e bisavós dizerem que antigamente os cristãos eram tidos como honestos e justos de tal forma que tinham crédito sempre aprovado nos comércios informais, as padarias, os mercadinhos e até em instituições financeiras, nos bancos. Tinham prioridade em cargos de confiança, cargos de chefia, segurança pública, administração de bens valiosos e eram sempre exemplos de honestidade. Mas diante de diversos escândalos envolvendo pessoas da grande mídia que se diziam ser cristãs e até famosas denominações, a admiração foi trocada pelo vilipêndio e o encher a boca para falar foi substituído por comentários vexatórios e por muitas vezes preconceituosos. Triste quadro. Uma igreja relevante é capaz de vencer este preconceito e praticamente fazer a sociedade morder a língua ao enquadrá-la como as demais igrejas que são maus exemplos. Cristo, o cabeça da igreja, resplandece no meio da sua genuína comunidade, diferenciando-a das igrejas que, sem Jesus, na verdade são decapitadas. O segundo traço de uma igreja relevante é que ela inspira respeito, orgulho e admiração ao povo. E o efeito disso é que os seus membros não se envergonham de participar dela. Ela não tem com o que se envergonhar perante a sociedade. E a própria sociedade não tem com o que se envergonhar com ela, tendo por ela motivo de vergonha, desprezo e escândalo. O terceiro traço de uma igreja relevante tem a ver com os 3 versículos restantes da perícope, que nos trazem uma informação maravilhosa. O verso 14 fala sobre o crescente número de crentes na comunidade e diz que esse número era tanto de homens quanto de mulheres. Convém lembrar que não era comum as mulheres serem contadas como parte da sociedade. Também o verso 15 fala que os doentes saíam às ruas para serem curados. E os doentes também não eram uma classe de pessoas considerada. Eles eram excluídos de certa forma. Por último, o verso 16 fala que não eram apenas os doentes de Jerusalém que iam ao encontro daquela comunidade, mas também os de outras cidades, incluindo pessoas atormentadas por espíritos imundos. A informação que temos no texto é que os que eram considerados na época excluídos, rejeitados e esquecidos tinham importância para aquela comunidade. Podemos dizer que havia uma inclusão de toda sorte de pessoas que queriam estar com os cristãos. Mas essa inclusão não acontecia do jeito que reza a cartilha da sociedade atual. Aquela igreja não era um ambiente de uma simples aceitação sem interação da comunidade com aquelas pessoas e nem um ambiente de militância e desconformidade com a palavra de Deus. Porém, era um ambiente onde os excluídos se sentiam à vontade no meio da igreja e se sentiam seguros para se exporem em meio aos seus males, pecados e problemas. Aquelas pessoas se sentiam seguras para estar entre as demais pessoas sem serem julgadas de irrelevantes, impuras ou pecadoras. Aquela comunidade era uma comunidade onde as mulheres eram vistas, amadas,
respeitadas e acolhidas. Os doentes se sentiam seguros de que seriam notados. Os tutores dos doentes não tinham vergonha de expô-los fora de suas casas. Esta certeza, porém, não era resultado do carisma dos discípulos, mas era pelo mesmo motivo dos milagres ditos lá no primeiro ponto, e do carisma e admiração citados do segundo. Eles viam Jesus naquela comunidade. Eles tinham certeza que, ao conviver com aquela comunidade, eles iriam passar pela mesma experiência que passaram aquelas mulheres que andavam com Jesus, que os doentes tiveram ao falar com Jesus e que os endemoniados tiveram ao se deparar com Jesus. Que experiência seria essa? A experiência de serem amados por Jesus e de serem transformados por Jesus. A certeza que essas pessoas tinham de que iriam encontrar Jesus no meio deles gerava essa fé. Fé esta que fazia eles romperem com as barreiras sociais da época e viverem tudo que aquela comunidade vivia e era notório a todos. De fato, aquelas pessoas encontravam o que procuravam e o que os impulsionava não era uma fé cega e irracional nos milagres ou uma atração pelo carisma dos discípulos, mas era a certeza do poder de Jesus naquela comunidade. A certeza de que Jesus estava ali naquela igreja. De fato, uma igreja relevante é uma igreja onde nitidamente enxerga-se Cristo na vida da comunidade de fé através do acolhimento de todos e através da real operação dos feitos de Jesus no meio daquela igreja. A igreja não atrai pelo que acontece no povo, mas por quem eles veem no meio deles, Jesus. Podemos resumir esses traços como um único traço, que na verdade é uma das principais missões da Igreja de Cristo. Uma igreja relevante é aquela que imita Cristo genuinamente. Como podemos ver essa verdade nos 3 pontos abordados? Em primeiro lugar, as pessoas que se encontravam com Jesus viam e viviam os seus milagres. Durante todo o ministério de Jesus, incontáveis pessoas foram curadas de seus males físicos, mas também de seus males interiores. Ao curar aquele paralítico que fora descido pelo telhado, Jesus profere 2 sentenças. Teus pecados estão perdoados. E levanta, toma o teu leito e anda. Estas 2 sentenças refletem o teor dos milagres de Jesus. Milagres de transformação completa de vida, que somente o autor da vida pode fazer. Em segundo lugar, as pessoas seguiam a Jesus sob a autoridade divina que ele possuía. Ao longo dos evangelhos, nós vemos pessoas que, por Jesus, tiveram a coragem de abandonar completamente as suas vidas e segui-lo, como Pedro, Tiago, João, Mateus, muitas mulheres que o seguiam, muitos dos que foram curados por ele, etc. Além disso, apesar das autoridades quererem a prisão e a morte de Jesus, sua autoridade era notória dentre o povo. Algumas pessoas dentre o povo, mas que não o seguiam, disseram ser ele de fato o Filho de Deus, e que ele falava e ensinava, diferentemente das demais autoridades e mestres da lei. Por último, as pessoas iam até Jesus porque sabiam que ele poderia resolver os seus problemas e transformar as suas vidas. Por isso vemos sempre a multidão o seguindo, vemos doentes o curando, vemos pessoas levando até Jesus os seus doentes e endemoniados, vemos pecadores se jogando aos seus pés, vemos autoridades indo até ele para questioná-lo. Jesus diz ser esta a sua missão de buscar e salvar o perdido, e também convida todo aquele que quiser alívio, paz e conhecimento de Deus para se encontrarem com ele. Concluindo, a igreja é o corpo de Cristo e precisa revelá-lo através de suas ações. A igreja que se mostra relevante é a igreja que cumpre perfeitamente esta missão, e a melhor forma de cumpri-la é imitando a Cristo. Assim agiram os discípulos de Atos, e assim devemos agir. Uma igreja relevante não se destaca pela prosperidade de suas ações, mas por revelar Cristo em cada uma delas,
para que em cada lugar onde o corpo for e cada ação que o corpo executar, Cristo, o cabeça e Senhor da igreja, seja conhecido de todos, buscado e encontrado por todos aqueles que precisam de salvação. Estas são as marcas de uma igreja relevante. E que em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, possamos ser essa igreja relevante. Uma igreja que revela Cristo no meio da nossa sociedade. Que Deus o abençoe infinitamente.